Tá cada vez virando mais clara a possibilidade de ter profissões que antes a gente não imaginaria. Parando pra pensar assim, eu, quando era mais nova, eu queria ser jogadora de futebol. Oi pessoal, eu sou Mariana Spinelli, sou jornalista da ESPN, jornalista de esporte tradicional. Eu sou Luiz Queiroga, também jornalista de esportes, só que eletrônicos. Se tem uma coisa que eu sou, é leiga quando o assunto é esportes. O que é, pra gente começar assim no básico? E esporte nada mais é do que uma categoria de esporte. Você tem acesso a ele por meio de videogames, computadores, celulares. Tem vários jogos, várias modalidades, igual você tem no futebol, vôlei, basquete, enfim. Sim, eu conheço no máximo futebol e o LoL, mas existem outras modalidades, outros jogos que são mais conhecidos. Os esportes, digamos, tradicionais que são simulados, eles não são assim tão populares. Então você vai ter MOBA, que é esse de tempo real, como eu comentei, que é numa arena, então como LoL, Dota. Você tem o famoso FPS, que é Counter-Strike, o CSGO, né, que é aqui no Brasil é o mais famoso. Mobile, porque quando a gente fala mobile, também é uma categoria muito específica. Mas sabe? existem campeonatos de esportes no celular. Sim. O último que rolou foi o Mundial de Free Fire no Rio de Janeiro, e o Corinthians foi campeão mundial. Corinthians. Inclusive, é. Não, assim, o que eu tenho mais dificuldade, que eu posso dizer, é porque a gente tem essa noção de que esporte, pelo menos assim, a categoria que eu coloco é esporte só é esporte, você sua jogando, sabe? Eu acho que o esporte, por ele não ter esse pingo de suor, ele tem um pouco desse preconceito, ou que a gente ainda tem um pouco de distância, né? Mas acho que cada vez mais tá ficando mais misturado, porque tem o Corinthians, tem um time. Sim. Aí os jogos são em estádio. E aí os jogadores têm preparação, que eu acho que você vai poder explicar melhor. O que a gente vê, em termos de estrutura, que o esporte tradicional, que o futebol, acho que é o case maior, né? Tem em termos de equipes, como que é esse ecossistema? Existe toda uma equipe médica que envolve desde fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, que por mais que as pessoas não saibam, tem um tratamento desse com jogadores de diversas categorias, né? Seja futebol ou outra. Tem sempre um estrategista, tem o técnico, obviamente, tem o auxiliar técnico, treinamento, que envolve parte física, mas também existe a parte mental do jogador, né? Você foi me falando as situações, eu só fui colocando no espaço do esporte eletrônico. Você vai ter um jogo, equipes, jogadores, patrocinadores, Sim. estádios. Quando a gente fala de esporte eletrônico, ainda confunde-se muito com games. Agora, falando sério, os games são diferentes dos esportes, assim, a gente pode ter categorias que são levadas mais a sério como esportes e outras que não, tipo, todos os jogos são esportes. Então você tem vários jogos aí de publishers famosas e games que são filmes dentro de um jogo. Ah, sim, esses que tem fase, que você tem que completar. Tem empresas que criam jogos pensando já no cenário competitivo para você fomentar isso. O que me atrai nos games é a relação com o esporte tradicional. Por exemplo, se eu torço para um time, eu quero jogar com esse time tradicional levado para o esporte. Quando você associa grandes marcas de esportes tradicionais com os esportes, sabe? Você pega, tipo, clubes, vamos dar um exemplo, o Flamengo tem uma equipe, o Corinthians tem equipe, você pega essas marcas que têm muita força no tradicional e levam ela pro esporte. Se você quer dialogar com um público novo, você tem que buscar, acho que hoje o futebol é esse instrumento de, ainda assim, é um dos principais instrumentos de inclusão social, né? Então, sim. Por exemplo, o Corinthians teve agora o time de Free Fire e foi campeão mundial, e o Corinthians de Free Fire tem um Twitter oficial deles, ao passo que o Twitter oficial do Corinthians também fez menção ao título. Eu tava esperando por isso. Eu espero que o Corinthians tenha essa jogada com a sua marca ali no time de Free Fire. E eles fizeram esse crossover, sabe? Tá cada vez virando mais clara a possibilidade de ter profissões que antes a gente não imaginaria. Parando pra pensar assim, eu, quando era mais nova, eu queria ser jogadora de futebol. Se você passou dos 16, 17 anos, talvez já não dê pra você ser mais jogadora. Eu acho que esse é um pouquinho do caminho. Agora, pra esportes, eu não faço a mínima ideia de como é que faz. O tradicional vamos jogar uma Libertadores de Rainbow Six Siege. Você tem que jogar uma divisão de acesso, que é open, todo mundo tá liberado. Inscreve, vai. Você se inscreve, vai. Tem uma seleção e aí a gente vai jogar o que a gente chama de Challenge League. A Challenge League é a Série B dessa Libertadores. Que legal. E claramente vai ter a Série A, que é a Pro League. Hoje as empresas estão investindo em torneios de base. Tem escolas que já estão aceitando criar torneios, aqueles famosos torneios da escolinha, né? Intercolegiais. Você já tem de esporte. Da parte do esporte tradicional. Não que é uma dificuldade, mas eu imagino que ainda
tem uma resistência, porque o que eu imagino é, o futebol, ele mexe muito ainda com essa paixão que vem de geração. O esporte não é uma coisa assim, pra esse existir, esse precisa morrer, né? Isso não existe. Eles estão juntos. Mas em quanto tempo você acha que o esporte vai se tornar um pouco mais familiar? Você acha que a próxima geração, assim, os filhos e tal, já vão... A gente está no meio desse processo, né? Porque eu não gosto de bater na tecla que esporte eletrônico ainda tem um preconceito, ao passo que ele tem um preconceito, que ele sofre preconceito. Eu tinha entrevistado o Zigueira, que é um dos maiores nomes do Rainbow Six Siege do país, e ele, na entrevista, ele comentou comigo. Tinha uma geração, o filho antes queria crescer jogando bola, queria ser jogador de futebol. E hoje, por influências como a minha, de pessoas importantes no meio, já vemos crianças querendo ser jogador de esportes. Não vou saber te dar uma projeção, mas ao passo que saiu uma última pesquisa aí, só no Brasil a gente tem 75 milhões de jogadores. Mas falando do que é mais próximo da gente, do futebol brasileiro, existe toda uma organização. Claro que a gente tem a parte boa, dos caras ganharem milhões, de ser famoso, não sei o quê, mas tem a parte burocrática. Falando do futebol, a gente pensa assim, um jogador ele é contratado, um jogador X recebe 200 mil por mês, e o clube tem essa responsabilidade com o jogador. Eles pagam salário, eles são cobrados, mas e no esportes? Você tem alguns modelos de contrato, você tem alguns de CLT, claramente, mas muitos ainda são contratos que você fecha o acordo com a equipe, e aí pode variar o formato em função da grandeza e claramente de todo o investimento que aquele time tem. Mas ele ganha um salário. Então, aí vai variar. Para começar realmente a ser profissional, você fecha o contrato e que você não tem um salário fixo. Você está ali jogando pela marca. Pela marca. Estamos vivendo aí um movimento de organizações de fora vindo para o Brasil, como a Team Liquid, que é da Holanda, por exemplo, para investir no nosso cenário. O jogador ele firma um contrato com um salário fixo e tem as bonificações. Se o cara for campeão, ele ganha uma porcentagem, ele ganha uma parcela, ele ganha um bônus, sim, como é no futebol. Aí estão falando claramente no cenário ideal e até mesmo no que diz respeito a regras de direitos, enfim. Inclusive, você sabe qual lei do futebol também é aplicada para o esporte eletrônico? Faço a mínima ideia. Lei Pelé. Sério? Lei Pelé. No esporte? Com o mesmo nome, Lei Pelé? Sim. No esporte? Sim. Acho que é importante a gente entender e saber o alcance e a importância da tecnologia no meio tão tradicional, sim, né? Que é o futebol, o basquete, enfim. Agora, falando do esporte, do futebol ou do basquete, hoje, quando acaba o jogo, se vocês separarem, os jogadores, quando eles tiram a camisa, eles estão todos presos com um GPS. Porque aí o analista de desempenho, que é o cara que pensa em estatísticas, em números, enfim, ele pega esse número e fala assim, ó, fiote, você correu 5 quilômetros. No último jogo, você correu 10. O que aconteceu? Então, a tecnologia ajuda o treinador, ajuda o clube, ajuda o próprio atleta no desenvolvimento dele a ele reparar o que ele está fazendo de certo e o que ele está fazendo de errado. Eu acho que hoje é impossível fazer um esporte tradicional sem a tecnologia. E vamos além, porque agora vem a hora do VAR, que hoje define resultado. E ainda, o que eu acho mais louco ainda possível, quando tem gol, se a bola passou da linha, apita no relógio do juiz. Foi uma baita de uma aula. Foi uma aula e reforçou realmente os traços de que eu vim do mundo esportivo para o mundo e-esportivo e que eles realmente conversam, dialogam. E não é uma briga, né? Não é uma briga. Não, estamos de boa, né? Então, amém. Então é isso, pessoal. Você pode saber um pouco mais de esportes e de tecnologia no dialogando.com.br. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.